de besteira. E quando tomou consciência disso, ficou com medo, já tomou direções na vida, decisões, e depois percebeu que aquilo era errado. E aí o medo tomou conta do seu coração, já cometeu um pecado, e quando foi convencido disso, de que era pecado, ficou com medo de Deus? Qual a solução quando a gente erra, descobre e fica com medo de Deus? No livro de 1 Samuel, capítulo 12, nós temos um não temas. Não temas quando você pecar, mas se arrepender. Se pecar e não se arrepender, deve continuar temendo. Mas quando pecar, você precisa se arrepender e não continuar temendo. Esse capítulo 12 aqui de 1 Samuel nos mostra o momento em que Samuel apresenta o rei para o povo de Israel. O rei ali é apresentado, o povo havia escolhido um rei. No livro de 1 Samuel, no capítulo 8, versos 6 a 9, o povo rejeita o Senhor como rei e quer ser igual às outras nações, quer ser uma nação igual às outras, rejeita a tarefa que Deus tinha dado àquela nação de ser uma nação diferente, de ser uma nação diferenciada. E querem ter um rei como qualquer outra nação. E pedem isso para Samuel. Samuel, que era então o juiz, isto é, o governante em nome de Deus, e também o profeta, explica as consequências desta escolha. Mas o povo se mantém irredutível. Isso está no capítulo 8, versos 18 a 22. Depois que Samuel explica, olha, tendo um rei, vai acontecer isso, isso e isso. O povo diz, mas mesmo assim nós queremos um rei. E aí, nos capítulos 9, 10 e 11, nos é detalhado no livro o processo da escolha do rei, como Deus escolheu Saul para satisfazer aquele desejo do povo. Então, Saul é escolhido como rei, ele é coroado como rei. Samuel convida o povo a ir até Gilgal, onde era a sede da nação até então, e ali eles proclamam Saul como seu rei. Então isso está no capítulo 11, versos 14 e 15. Com muita alegria, eles então coroam o seu rei. E no capítulo 12 nós temos a narrativa que diz o seguinte: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das minhas mãos, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Dizem, e eu vou-lo restituirei. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós e o seu ungido. É hoje
testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, e pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, a Baraque, a Jefité e a Samuel, e os livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da colheita do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis, e vereis, que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então, invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais. Tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi o Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, mas seguireis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Aqui, depois de advertidos por Samuel, o povo percebeu que tinha feito uma besteira, tinha cometido um grande pecado. Na apresentação do rei, Samuel diz: vocês fizeram o que não deviam fazer. Deus estava cuidando de vocês. Foi Deus que tirou vocês do Egito, foi Deus que colocou vocês nesta terra,
Deus estava cuidando de vocês. Quando vocês se desviaram, então Deus permitiu que os inimigos dominassem vocês. Mas quando vocês se arrependiam e clamavam a Deus, Deus levantou pessoas, Gideão, Baraque, Jefté e a mim mesmo, para libertar vocês. Mas agora vocês estão recusando isso e estão pedindo um rei. Eu vou provar que vocês fizeram errado. Nós estamos no tempo da colheita do trigo, não é época de chuva. Era a época que o povo fazia a colheita, então não chovia. Então Samuel diz, mas para provar que vocês estão errados, eu vou fazer uma oração, eu vou clamar a Deus. E eu vou pedir que ele mande trovões e chuvas. Não é época de chuva. Se ele mandar trovões e chuvas, vai ficar provado que vocês erraram. E foi isso que aconteceu. Samuel orou e Deus mandou trovões e chuvas. E aí o povo temeu. Mas Samuel então diz, não tenham medo. Vocês erraram. Vocês pecaram. Mas vocês estão se arrependendo. Estão reconhecendo o erro que vocês cometeram. Agora, o que vocês precisam é continuar confiando no Senhor. É obedecer ao Senhor. Não tornem atrás. Não voltem ao pecado. Não voltem a servir aos Baalins, isto é, ídolos, aos Astarotes, isto é, deusas que aquele povo das nações em volta adoravam e o povo de Israel estava servindo. Não. Arrependam-se e permaneçam fiéis a Deus. Quando a gente comete um pecado, quando a gente desobedece a Deus e somos advertidos, o medo que inunda nosso coração deve dar lugar à confiança, aceitar o perdão de Deus e a fidelidade em continuar servindo a Deus. Não podemos, depois de arrependidos, continuar curvados sobre o peso do pecado, continuar nos culpando pelo pecado. Quando nos arrependemos, e note bem, quando há reconhecimento do pecado, quando há arrependimento, nós devemos nos voltar para Deus, olhar para o sacrifício que Jesus fez na cruz, a morte de Cristo na cruz, e confiando neste sacrifício, clamar o perdão de Deus, aceitar este perdão, levantar a cabeça e seguir em frente. Não podemos ficar paralisados pelo nosso pecado. Se não nos arrependermos, se não reconhecermos, se não confessarmos, aí sim devemos continuar com medo. Mas a partir do momento que há arrependimento, um reconhecimento e uma confissão a Deus, devemos ouvir a palavra que Samuel disse para o povo. Não tenham medo. Vocês cometeram, sim, todo esse grande mal, mas agora estão arrependidos, voltaram ao caminho certo. Então não se desviem, permaneçam fiéis. Erraram? Pecaram? Sim. Mas agora que eu estou advertindo vocês, vocês estão voltando ao caminho certo. Então fiquem nele. Não é preciso ter medo. Vamos lembrar de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Errou, pecou, se afastou de Deus, tenha medo. Mas depois que se arrepender, que confessar, que voltar a Deus, aos pés de Jesus, aceite o sacrifício feito na cruz, a expiação, o perdão que Deus proporciona, porque o Filho dele, o Senhor Jesus, pagou o preço do pecado na cruz.
se arrependa, confesse, deixe o pecado, levante a cabeça, confiando em Deus e siga em frente. É isso que Samuel diz. Não tenham medo. Não se desviem. Errou, consertou, agora fica no caminho certo. Porque caso você se desvie, você vai seguir coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não vão edificar, antes vão destruir tua vida. Continue com o Senhor. E Samuel até diz para o povo, e não se preocupem, eu vou continuar orando vocês. Se vocês ficarem com o Senhor, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. Apesar de vocês terem escolhido um rei, Deus continua sendo o rei de vocês. Ele não vai desamparar vocês. E eu, Samuel diz, eu não vou pecar contra o Senhor deixando de orar por vocês. Eu vou ensinar o caminho bom e o caminho direito. Eu vou continuar orando por vocês. Agora, se vocês não temerem a Deus e continuarem fazendo o que é errado, aí vocês vão perecer, vocês e o rei. O que Samuel está dizendo para o povo é o seguinte: vocês estão sendo ameaçados pelos inimigos e vocês acham que a solução é um rei, pois está aí o rei. Mas deixa eu dizer para vocês que a solução não é o rei, não. A solução é andar com Deus. A solução é obedecer a Deus. Se vocês andarem errado, continuarem a desobedecer a Deus, sem rei ou com rei, vocês vão perecer do mesmo jeito. O que nos livra, o que nos afasta do medo do perecimento, é o arrependimento e o permanecer com Deus. Muitas vezes a gente toma essas decisões erradas porque acha que se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, os problemas da minha vida serão resolvidos. Mas a gente escolhe, a gente toma as direções e descobre que aquilo não nos salva, que aquilo não tem poder de nos proteger. E aí o medo toma conta do nosso coração. O povo, mesmo tendo um rei, viu trovões e chuvas chegarem na hora que não era para chegar. É preciso antes temer a Deus. Quando errar, quando pecar, quando tomar uma decisão errada, não permaneça no erro, mas também não fique abatido, paralisado, porque errou achando que não tem mais jeito. Não. Não deixe o medo dominar você. Volte arrependido para Deus. Confesse seu pecado. Aceite o sacrifício feito na cruz. E escute Deus dizendo: não tenha medo. Eu já te perdoei pelo sacrifício do meu filho. Agora, permaneça no caminho correto. Como Jesus disse àquela mulher, lembra? Ninguém te condenou? A mulher diz, ninguém, Senhor. Aí Jesus diz, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. É isso. Ao invés de deixar o medo dominar você, deixe o arrependimento e a gratidão por ser perdoado por Deus e permaneça nos caminhos de Deus. É isso que devemos fazer quando errarmos, quando pecarmos e quando nos afastarmos de Deus. Não permanecer no erro, não ficar paralisados com o medo do erro, mas voltarmos arrependidos para Deus e aceitarmos o seu perdão. Amém.